vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos. Vamos estar, na verdade, iniciando no dia de hoje o estudo do livro de Gênesis. Estaremos lendo o capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nós demos até um título para essa série de estudos, que a partir de hoje estaremos reiniciando em Gênesis, a leitura da Bíblia, e demos então o título de A História do Mundo. Vamos então ler Gênesis capítulo 1, de 1 a 5. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Nós podemos observar que nessa história do mundo, nessa existência do planeta Terra em que nós habitamos, nós estamos juntos nesta mesma jornada. Afinal de contas, nós habitamos a mesma casa, é a mesma terra. E ao olharmos desta forma, ao percebermos isto, nós podemos admitir que, apesar de termos uma jornada particular, individual, para cada um de nós também, olhando por outro ângulo, estamos todos na mesma morada. Então, podemos entender que temos muita coisa em comum. Temos uma missão aqui na Terra, temos uma missão comunitária, não tão individual assim, mas nós temos que cuidar da Terra, nós temos responsabilidades nesta Terra. Na verdade, as missões que cada um recebe individualmente, elas não se completam uns com os outros e assim vamos administrando esta terra. Nós não podemos ser egoístas a ponto de achar que tudo está em torno da nossa vida pessoal e que nada do que fazemos irá contribuir ou influenciar na vida do nosso próximo. Então, nós temos algumas obrigações. Nós já percebemos que para que a Terra sobreviva, continue, se preserve, nós precisamos atuar num ângulo de visão de que nós colaboramos com a vida na Terra. Colaboramos com a nossa sobrevivência, lutamos pela nossa sobrevivência, mas ao mesmo tempo também somos responsáveis pela sobrevivência de toda a terra, das plantas, dos animais, de todos os seres vivos, dos peixes no mar. Somos responsáveis pela qualidade da água, do ar, e somos também responsáveis pela qualidade da vida do nosso próximo, dos nossos semelhantes. Somos semelhantes, somos próximos, habitamos a mesma terra, a terra é nosso lar, a terra é a nossa morada. Então, nós já podemos estar percebendo que todos nós somos trabalhadores. Nós somos servos do nosso Criador. Nós trabalhamos como que contratados
por Ele, a serviço dEle, para uma missão geral, generalizada. Nós, homens, mulheres, nós que habitamos esta terra, nós que nascemos nesta terra, já estamos sendo chamados ao trabalho, já estamos sendo chamados a cuidar da terra, já temos uma responsabilidade. É uma missão generalizada, é uma missão em que nós precisamos de parceria, precisamos de sabedoria, precisamos compartilhar conhecimento, ciência, entendimento da criação, dos seres vivos, do funcionamento do ecossistema, do biossistema, em geral, da biologia, de tudo que for possível, o melhor possível, para que possamos fazer o melhor possível. Nós precisamos conhecer a Terra e tudo que nela há, tudo que foi criado, tudo que existe. Precisamos conhecer, estudar, precisamos gastar, investir o nosso tempo em conhecimento, em inteligência, em discernimento das coisas que existem na Terra, para melhor desempenhar a nossa tarefa de cuidar dessa terra. Essa é a nossa missão. Nós já sabemos que todas as coisas foram criadas e nós existimos no meio desse sistema e precisamos e temos já esta noção de sobrevivência e de dependência uns dos outros e da natureza, de tudo o que foi criado. Mas então, vamos passar já para a segunda parte do nosso estudo, após esta breve introdução, Gênesis, a história do mundo. Então, vamos fazer 3 perguntas que são fundamentais para desenvolvermos as respostas e mover esse sistema e entendermos por que, em primeiro lugar, por que um Deus tão perfeito precisava de nós? Por que Deus, sendo tão perfeito, completo, precisava nos criar? Precisava da existência do homem, da mulher, da terra, dos seres vivos? É a primeira pergunta. A segunda questão, a segunda pergunta será: por que Deus criou o universo? Para quê? Por quê? Vamos, então, buscar entender o porquê de Deus criar o que há. A terra, o sol, a lua, as estrelas e todo o sistema cósmico, todo o universo. Por que Deus criou o universo? E, em terceiro lugar, além de outras que deverão surgir durante o estudo, mas a terceira principal, fundamental, é, no complemento das 2 primeiras, por que Deus resolveu, em um belo dia, criar isso tudo? Como isso veio à mente de Deus? Por quê? Deus resolveu, vamos observar a questão do tempo, a questão da existência da terra, a questão da existência dos seres vivos sobre a terra, para nós também refletirmos e entendermos o porquê Deus resolveu. Qual foi o motivo? O que Deus queria? Qual era a intenção de Deus em um certo dia, um belo dia, de repente, criar isso tudo? Nós temos já na história, por muitos séculos, muitos milênios até, muitos homens, muitas mulheres, muitos filósofos, muitos teólogos, muitas pessoas estudando e refletindo sobre essa questão da criação do céu, da terra, de tudo o que nele se contém, os motivos, os porquês, as causas. E, em primeiro lugar, nós vamos citar algumas respostas
já fornecidas, que alguns já ousaram afirmar o porquê de Deus ter criado todas as coisas, o céu, a terra e tudo o que neles há. Em primeiro lugar, a primeira resposta que nós temos, que nós pesquisamos e estamos aqui incluindo em nosso estudo, será que Deus criou o mundo por bondade, por amor. A natureza do bom é fazer bondade, é amar, é fazer o bem. Então, Deus teria criado todos os seres por bondade, por amor, para que pudesse revelar o seu amor, para que pudesse amar, para que pudesse revelar que Ele é bom. Então, vários seres criados, sustentados pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Bom, é certo que antes de Deus criar o mundo, não havia nada, não havia natureza, não existia eu ou você, ninguém. Então, naquele momento da criação, não haveria ninguém para Deus mostrar a sua bondade. Ainda começou ali a existir o mundo, mas antes só havia Deus, o Espírito de Deus, não havia mais nada. Ele conversava sozinho, ele andava sozinho, ele estava sozinho. Então, ele ali inicia a criação, cria o homem, cria a mulher, os animais, a natureza. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E ali, então, é que os céus e a terra, e tudo que neles habita, existe, como eu e você, vamos, então, ter conhecimento do Deus que nos criou e da sua bondade e do seu amor para criar e tudo sustentar. Em segundo lugar, o que mais se diz na história entre os estudiosos, os filósofos, na teoria do conhecimento, é que Deus criou a humanidade para revelar todo o seu poder, o seu potencial, porque Deus tem uma força. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Onipotente. Ele tem toda uma capacidade, a sua capacidade, o seu poder. Ele então necessitou expressar, revelar, demonstrar todo este potencial, tornar-se conhecido o seu poder. Mais uma vez lembrando que não existia mais ninguém quando ele cria, ele não precisa mostrar para ninguém, ele não precisa aparecer para ninguém, até porque não existia nada. Então Deus queria revelar a perfeição de sua força, mas Deus não precisa mostrar para alguém o que ele sabe fazer. Ele primeiro precisaria criar e nós, com a nossa capacidade de observar, de conhecer, existirmos para podermos presenciar e provar e constatar o poder de Deus,